O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu libertar mais 130 presos por causa dos atos golpistas de 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foram invadidas e depedradas. Desta vez, todos os libertados são homens. Isso porque Alexandre de Moraes já concluiu na semana passada a análise de todos os pedidos de liberdade provisória feitos por mulheres. Em todos os casos, as solturas tiveram um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. E o cientista político Humberto Dantas analisa a falta de espírito republicano de alguns governantes. Olá amigos, olá Ana. Ana, nos últimos dias a gente tem falado aqui sobre o caso das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro ou da ex-primeira-dama, enfim, aí vai depender do caso, da interpretação e principalmente da justiça, das versões finais, dos julgamentos e coisas dessa natureza. E eu tenho insistido muito aqui na ideia, Ana, de que falta, em geral, não é só para o ex-presidente, não. O ex-presidente é um resultado disso tudo. Né? Não estou querendo isentá-lo de culpa, mas ele é mais um a fazer do jeito que fez. Né? Tantos outros farão, infelizmente, né? E tantos outros já fizeram. E eu tenho dito aqui, a pessoa pública brasileira, ao político, à política, né, ao governante, à governante, falta no Brasil, já falei isso várias vezes ao longo dos últimos dias, espírito republicano. Aí a gente precisa entender, né, o que eu estou querendo dizer, ou o que a filosofia diz quando a gente fala em espírito republicano. Porque a lógica da república é aquela que coloca acima dos interesses particulares a lógica do interesse geral. Isso pode até soar meio utópico para algumas coisas. E, por exemplo, em termos ideológicos, a gente poderia discutir aqui o que é a lógica republicana à direita e o que é a lógica republicana à esquerda. A gente precisaria de um tempo muito maior para explicar isso. Mas, fundamentalmente, eu já falei isso aqui outras vezes, quando a gente pensa numa lógica republicana, a gente precisa lembrar de uma lógica em que nós sejamos capazes de abdicar de algumas situações, abdicar de alguns aspectos de ordem mais particular para entrarmos em discussões e construções da realidade pública sentados ou assentados sobre termos mais gerais. E aí vem os três grandes desafios do Brasil, né, e de qualquer outro país do mundo. Isso é um termo filosófico. Nós precisamos, em termos públicos, em termos gerais, considerarmos que precisamos arrefecer o papel, a tarefa ou a ideia de um Deus particular em nome de algo que seja a diversidade das crenças das pessoas. Esse é o ponto número 1. O segundo ponto é, e aí obviamente respeitar essa diversidade de crenças. O segundo ponto é abrir mão da lógica do rei. Né? Então o rei não é um ser magnífico, porque ele não existe mais e ele não está acima de todos numa lógica republicana. E o terceiro ponto é abrir mão do eu, dos meus interesses pessoais. E esse é o grande desafio, por exemplo, de um presidente da República e de tantos servidores com muito poder nas mãos. É a capacidade extraordinária de dizer não. Mas não de dizer não para os outros, mas sim de dizer não para si. Pegar ou não pegar as joias? Não. Mas e a dificuldade de dizer esse não para dentro da gente quando a gente se acha super poderoso? Avança, democracia. Avança.